E aí, torcida apaixonada do Vascão? Estão prontos para mais um mergulho nas novidades do nosso querido Vasco da Gama? Mas antes de começarmos, já sabem, né? Se inscrevam no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe do que está rolando no nosso amado clube. O futuro de Payet no Vasco parece estar cada vez mais distante. Com seu contrato válido até o meio deste ano, a diretoria cruzmaltina já tomou a decisão de não renovar com o jogador. Mesmo com toda a sua bagagem de títulos e fama, o desempenho do francês em campo não tem sido suficiente para garantir sua continuidade no clube. A postura firme da direção é clara, a saída de Payet é cada vez mais inevitável, e o destino do camisa 10 parece ser longe de São Januário. Em um momento delicado como o atual, onde o clube está enfrentando a recuperação judicial e buscando equilibrar suas finanças, a continuidade do atleta, que possui um dos salários mais altos do elenco, não é mais viável. Além do baixo desempenho mostrado dentro das quatro linhas, a diretoria do Vasco vê no salário de Payet um fator crucial para sua saída. O clube, que vive uma fase de reestruturação financeira, busca otimizar os recursos, principalmente com o objetivo de reforçar a equipe durante a janela de transferências de meio de ano. Nesse contexto, a manutenção de um jogador com um custo elevado, que não tem entregado o esperado, se tornou insustentável. A decisão de liberar Payet e buscar novas opções para o elenco é vista como uma medida necessária para viabilizar o crescimento do time a médio e longo prazo, especialmente considerando a situação delicada que o clube enfrenta no cenário financeiro. A única maneira de uma mudança de postura da diretoria seria uma drástica reavaliação do contrato de Payet ou uma performance impressionante do jogador nos poucos jogos que ainda restam até o final do vínculo. Marcelo Santana, diretor de futebol do Vasco, foi direto ao falar sobre o assunto. Respeitamos a história e a importância de Payet, mas no Vasco a decisão de renovação depende, exclusivamente, do que ele entregar em campo. A capacidade de cada jogador de contribuir para o time é o fator determinante para qualquer tipo de renovação, explicou. Ou seja, a chave para uma possível reviravolta está nas próximas atuações do francês, que tem uma janela muito apertada para mostrar seu valor e convencer a direção de sua permanência. Com apenas 11 partidas restantes até o término do seu contrato, Payet precisará aproveitar cada oportunidade para evitar uma saída antecipada. Serão 3 jogos pela Copa Sul-Americana, 1 pela Copa do Brasil e 7 pelo Campeonato Brasileiro. Essas competições oferecem ao jogador algumas das poucas chances que ele terá para reverter a situação e ganhar a confiança da comissão técnica e da diretoria. A pressão será imensa, e Payet precisará de grandes atuações para provar que ainda pode ser útil ao Vasco. Mas com a fase que atravessa e a expectativa que não tem sido cumprida, a tarefa se torna ainda mais desafiadora para o veterano jogador. Em sua trajetória pelo Vasco, Payet soma 60 partidas, 7 gols e 11 assistências. No entanto, a temporada de 2025 tem sido um grande desafio para o francês, que já disputou 12 jogos e ainda não conseguiu balançar as redes adversárias. O que era para ser uma passagem de destaque no futebol brasileiro se transformou em uma sequência de altos e baixos. Com a janela de transferências de meio de ano se aproximando e o clube em busca de novos reforços, o futuro de Payet no Vasco parece cada vez mais incerto. Se ele não se destacar nas próximas semanas, a história de sua passagem pelo clube pode ser encerrada de maneira abrupta, deixando os torcedores com a sensação de que o potencial que o francês trouxe ao Rio de Janeiro não foi totalmente explorado. Em meio à crescente especulação sobre reforços para o Vasco, uma possível negociação envolvendo o centroavante Pedro tem agitado os bastidores do futebol carioca. Com um desempenho de destaque no Flamengo, onde conquistou títulos importantes e se consolidou como um dos maiores goleadores da era recente, a possível chegada do atacante ao Vasco desperta grande interesse. A torcida vascaína, ainda recuperando fôlego após temporadas de altos e baixos, vê em Pedro uma chance de reforçar um setor que carece de um artilheiro de peso, capaz de transformar oportunidades em gols decisivos. O rumor ganhou força após recentes declarações de fontes internas que indicam um movimento estratégico do Vasco para convencer Pedro a vestir a camisa cruz-maltina. Seu nome circula com cada vez mais intensidade, alimentando a esperança de uma transferência impactante. A expectativa é que sua chegada não apenas amplifique o poder ofensivo da equipe, mas também traga experiência e protagonismo, fatores essenciais para alavancar a ambição do clube em sua busca por títulos e estabilidade na elite do futebol brasileiro. Os próximos dias podem ser decisivos para que a negociação se concretize, e o mercado de transferências segue atento. Pedro não é apenas conhecido por sua habilidade técnica, mas também pela sua personalidade determinada e centrada. Como um jogador que já demonstrou grande capacidade de superar desafios, ele pode ser a peça-chave para liderar o Vasco em momentos decisivos. Sua experiência em grandes competições, incluindo títulos e atuações destacadas na seleção, traz uma confiança que pode contagiar seus companheiros de equipe. Além disso, sua capacidade de se posicionar estrategicamente na área e fazer gols importantes, seja com a cabeça ou finalizações precisas, o torna um atacante completo e decisivo.
No Vasco, Pedro poderia ser a referência que a equipe precisa para voltar a conquistar títulos significativos, desde campeonatos nacionais até torneios internacionais, trazendo estabilidade e segurança ao ataque. Antes de irmos adiante, dá uma curtida e clica no sininho para receber notificações no canal do Vasco para ficar por dentro de tudo. Vamos lá, continua aqui. Pedro é um nome que ressoa no futebol brasileiro, não apenas pela sua habilidade técnica, mas pela sua trajetória marcante nos últimos anos. Na temporada 2022-2023, ele teve uma das suas melhores fases no Flamengo, onde, mais uma vez, se destacou com sua presença de área letal e faro de gol apurado. Em 263 jogos pelo clube, acumulou 135 gols, o que demonstra sua importância no ataque rubro-negro. A temporada 2022-2023 foi um verdadeiro espetáculo para o atacante, com momentos de pura magia, como gols em clássicos e competições internacionais, consolidando-o como uma das maiores referências da sua geração. Agora, com rumores de uma possível transferência para o Vasco, Pedro poderia ser o nome capaz de agitar o cenário do futebol brasileiro. Sua chegada ao time carioca não só traria um ar de renovação ao ataque do clube, como também poderia colocar o Vasco novamente no caminho das grandes conquistas. Imagina a energia de um atacante que, com sua experiência e instinto de goleador, pode alavancar o time para títulos importantes, deixando sua marca em cada campeonato disputado. Pedro no Vasco não seria apenas uma contratação, mas uma verdadeira revolução, capaz de reverter as expectativas e trazer uma nova era de vitórias para o clube. E agora, torcedor vascaíno, o que acham dessa possibilidade? Pedro, um dos maiores nomes do futebol brasileiro nos últimos anos, poderia ser a peça que faltava para o Vasco voltar a brigar pelos títulos mais cobiçados. A torcida, com seu amor incondicional pelo clube, é apaixonada por grandes nomes. Com um atacante como Pedro, o time ganharia não apenas um goleador, mas também um líder dentro de campo. A grande questão é, será que ele se adaptaria rapidamente à nova realidade, ou a pressão de vestir a camisa cruzmaltina pode ser um desafio maior do que imaginamos? Imaginando o cenário, podemos ver Pedro se tornando um ícone do time, marcando gols decisivos em clássicos e levando a torcida a explodir de emoção a cada vitória importante. Mas o que será que o torcedor espera dele? A pressão em um clube como o Vasco é intensa, e a cobrança por resultados imediatos é sempre uma constante. Porém, é impossível ignorar o talento de um jogador que, em 263 jogos pelo Flamengo, balançou as redes 135 vezes. O que se espera é que ele possa replicar esse desempenho e ser o atacante decisivo que o Vasco tanto precisa para conquistar títulos e restaurar a glória do clube. E você, torcedor, como vê o impacto de Pedro no Vasco? O que você espera de um jogador de sua qualidade em um clube tão tradicional e apaixonado? Seria ele o líder que o time precisa para quebrar o jejum de conquistas? Ou a pressão por resultados poderá afetar o seu desempenho? Não deixe de nos contar sua opinião e discutir com outros vascaínos sobre o futuro do clube com Pedro no ataque. Vamos, juntos, imaginar o que ele poderia conquistar com o manto sagrado. Vem ver as novidades do Vasco todo dia. Se inscreve no canal e dá um like pra gente saber que você gosta. Fala o que você acha nos comentários, é super importante pro Vasco. Tchau, até o próximo vídeo.